Olá, turma do 1303. Nós vamos estudar agora Sociologia com esse professor que vos fala, Oide Carvalho. E eu estou falando sobre fato social. Em Sociologia, vamos falar sobre fato social. O que seria um fato social? O que é a história do positivismo e da sociologia no século XIX? O começo da sociologia, gente, foi para explicar, na verdade, os fatos sociais, como se organiza a sociedade, né? Mas ela foi criada particularmente num princípio chamado Revolução Industrial. Porque na Revolução Industrial houve um modo de mudança. As pessoas saíram do campo, né, para ir para as cidades, onde o acúmulo de pessoas necessitavam ser muito mais estudado. Uma coisa é você estar uma cidade, é a coisa que é mais diversificado as pessoas, os grupos sociais, né, as etnias, os conflitos, as religiões. Porque é onde aglutina todo mundo, né? Você rompe com as tradições particulares de cada uma e de repente você se encontra na cidade. Aquele mundo completamente caótico, né? De massa, né? Tem uma forma definida do que é. E aí entra a sociologia para tentar explicar como é que funcionam esses grupos e os fatos sociais do quais eles estão embutidos, né? Na visão do positivismo, de Augusto Comte e Émile Durkheim, né, que foram os precursores e fundadores, né, da sociologia, eles pegaram muito a ideia de Stuart Mill, né, e da questão do utilitarismo moral inglês. Utilitarismo moral inglês. Essa ideia de ordem e progresso, né, que é na nossa bandeira nacional, é fruto disso. Tinha que colocar uma ordem, mas junto com o progresso da sociedade. O progresso da ideia de ciência, né, industrial. Onde há progresso, a ciência, a conhecimento científico, a pesquisa, o desenvolvimento, né? Há um dinamismo econômico, industrial e etc. Né? O Augusto Comte pensou muito nisso, né? No positivismo, porque o positivismo já fala das pesquisas científicas, né? De comprovar, de ser positiva a comprovação de uma coisa, né? Daí a ideia de positivismo, né? Já Émile Durkheim, ele trabalha muito com essa questão de grupos sociais, né? de fatos sociais, né? O que seriam esses fatos sociais, né? E como é que eles agem na nossa sociedade, né? E eles adaptaram o utilitarismo, né? Quer dizer, a sociologia como coisa útil, como se fosse para enquadrar a sociedade, né? Num conhecimento melhor dela, né? E para a filosofia moral, né? Os princípios éticos da teoria de Mill, entendeu? E aí Karl Marx derruba isso, né? E Karl Marx vai ver que tem contradições muito maiores, né? Não dá só para estudar a sociedade, analisando os grupos, vendo como ele é, respeitando isso, respeitando aquilo, né? Normatizando por ordem e progresso. Existia alguém que explorava e alguém que era explorado, né? O opressor e o oprimido. Na linguagem marxista, né, que era um comunista, a ideia de patrão versus empregados, né? Quer dizer, patrão versus proletariado, né? Quer dizer, a ideia do capitalismo, né, ficando rico às custas da miséria alheia, né? Então Karl Marx veio questionar isso, né? Que a sociedade não é só para ser estudada, é para ser também transformada de acordo com as necessidades de cada época e daquele momento, tá certo? Augusto Comte apostava no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento de ciências, né? Quer dizer, o controle social das pessoas, né? Dos espaços, da natalidade, se pudesse, né? Da organização e do desenvolvimento das ciências, né? Quanto mais tivesse ciência, mais progresso tinha, né? E ele estabeleceu uma espécie de hierarquia de 7 grandes ciências: a matemática, a astronomia, a física, a química, a moral, a biologia e a sociologia. Ter essas duas sendo superiores, né? Essa questão da biologia, porque trata da questão da vida, né? Da questão do processamento acredito, né?
mais da questão da saúde, né? De uma questão quase, como se diz assim, higiênica da sociedade, né? Porque a sociedade estava criando uma questão da revolução industrial que as pessoas viviam em precárias situações. E também a sociologia, que já tinha que ter uma ciência que delimitasse, né, o estudo da sociedade, para ver para onde ia essa sociedade. Entendeu? O estágio que a humanidade encontrava era o de maior evolução, segundo a lei dos 3 estados, né, de Conte, que estabelece as 3 classificações distintas. Né? Perdão aqui, só um minutinho aqui. O estado teológico, primeiro e bem desenvolvido, que eles achavam que Deus, a religião, ele era o estado da reflexão, mas era bem desenvolvido porque você não tinha uma interferência real da realidade, né? O estado positivo, o metafísico, segundo intermediário, né? A ideia de o que é metafísica? É o caminho para a física, é a reflexão do além, da coisa, né? Da percepção do pensamento, né? Físico é o que eu toco, meta é o caminho que eu atinjo metafísica, é a reflexão, o pensamento, as ideias, as teorias, né? E aí vem o estado positivo, né? Útil e melhor. O estado positivo ocorreu segundo Conte a partir do momento em que a humanidade passou a priorizar a ciência, né, a prática das coisas, como fonte, né, do conhecimento. Entendeu? Ideia geral do positivismo é que o positivismo surgiu com Augusto Comte no século XIX, marcou a origem da sociologia, era uma teoria política, moral e filosófica, baseava-se na ciência e na ordem social. Não esqueça isso, se caiu uma matéria lá, o que é? Ordem e progresso. Ordem de controlar a sociedade, né, com suas forças, pode ser até a polícia, né, e com leis, com regras escolar, de comportamento, né, ou morais, e também de progresso, de gerar ciência e desenvolvimento, né? Disciplina, rigor e ordem é necessária para o crescimento moral e social. E também inspirou a proclamação da República Brasileira. Está aí nossa bandeira com o negócio ordem e progresso. Tá bom? Voltando a falar de fato social, né? Nós voltamos a Émile Durkheim, né? Tanto Augusto Comte como Durkheim eram franceses, né? E ele fala essa questão que a sociedade é movida por forças. Todo mundo, né? De forma generalidade, nós estamos vivendo um grupo social. Né? Todo mundo forma um grupo social diferente, né? Ele pode ser de forma exterior. O fato social é externo ao indivíduo. Existe independentemente dele. Entendeu? Quer dizer, o indivíduo não escolhe o fato social. E ele é obrigado, por uma força, coercivamente, a estar obedecendo esse fato social. Por exemplo, na minha casa eu uso toalha de banho, eu como um prato raspado, eu vou na geladeira, solto um pum a hora que eu quiser, né, um arroto, né, na minha mesa. É uma coisa informal, entendeu? Mas se eu for para um evento social em busca de um emprego, opa, você tem que vestir melhor, um terno e gravata, cortar o cabelo, raspar a barba, você tem que respeitar o outro falar, ouvir, né? Olha, vai ter um almoço, você tem que saber normas de etiqueta. Você vai comer escargot, que é um caramujo, não? Tem que saber como é que é, né? Quer dizer, comer pouco, você não vai comer muito, né? É bom que você forme o estômago antes, né? Porque existem certas etiquetas sociais que você precisa entender. É igual a escola. A escola você veste como quiser na sua casa, na praia. Mas você não pode ir com a roupa de praia para uma sala de aula. Se aquela escola já definiu o grupo social com aquele uniforme padrão. Está entendendo? Existem certas regras. Assim como você pode ir, mas não fica bem você ir de uniforme tomar banho numa praia, né? Tem que colocar um biquíni, um maiô, uma sunga, né? Quer dizer, essa coisa são mais fortes que você. Por mais que você tente dizer, eu faço minha vontade, você é levado para um grupo social. Por exemplo, a lei de trânsito, a língua que você fala, a moeda que você utiliza, entendeu? Você tem que contribuir para essa sociedade, porque o gasto de energia para suprir sua necessidade pessoal individual, ela é muito grande, tá certo?
Não tem como você, por exemplo, você jogar um monte de água de plantas, né? Como se diz, de água no seu quintal, e você não cuidar delas sempre. Junto ao mosquito da dengue. É minha vontade, eu gosto de planta, mas você tem que cuidar, porque a sua vizinhança contamina o outro lado. Então ele fala isso dessa forma da exterioridade e dá também da questão da coercividade. Você é coercitivamente forçado, né, obrigado a estar nesse grupo. Tá bom? Eu não quero estudar. Você tem que estudar, porque você tem que saber as leis, as normas, as regras, entendeu? Você é coercivamente participar disso. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui, eu prefiro uma aula mais tete a tete com vocês, frente a frente, né, em francês, né, tete a tete é frente a frente de vocês, né. Mas eu fui, pela questão da pandemia, de uma força exterior, né, me forçou a eu dar essa aula online para vocês. Então, coercivamente, né, o grupo em que eu estou envolvido, os professores, está fazendo esse método porque o fato social, nesse momento, é esse. Está entendendo, gente? Mais ou menos o que eu quero falar? Então, numa sociedade, o indivíduo ele é menor do que a coletividade. Entendeu? Ele é menor do que a coletividade. Tá certo? E podemos até contextualizar. Na pandemia, as pessoas têm que aprender a usar máscara agora. É coercivo. Se você não usar, você morre. E contamina o outro, a sua família, as pessoas queridas, né? Então esse fator externo vira coercitivo para você. Você não queria estar na pandemia, você não escolhe isso, é externo. É contra a sua vontade. A pandemia não me pega. Isso não é decisão sua. E aí você, coercivamente, tem que obedecer às regras de passar álcool gel, isolamento, distanciamento, né? Usar máscara, né? Falar distante de 1,5 metro, 2 metros da pessoa. Está entendendo isso? Emile Durkheim explicou muito bem sobre fatos sociais, né? Porque ele acreditava bem nessa boa convivência do ser humano, né? Nessas questões de ordem, disciplina, rigor, para a sociedade ser melhor. Entendeu? Mas a sociologia vai além disso. Eu só estou falando um pouco aqui sobre o positivismo, né? Que é mais apegado a essa questão de ordem, disciplina, rigor e progresso científico, né? A dificuldade do nosso a grande crítica ao positivismo é que ele achava que, seguindo essas regras de ser bom, educado, legal, mas nem todo mundo tem terno e gravata, nem todo mundo tem uma casa para morar. O ser humano, o ambiente que faz ele, segundo o marxismo, né? Então, cria as contradições. A pessoa é pobre, ela vai brigar, está sendo explorada. Aí Karl Marx, na frente, vai questionar isso, né? Falar, como se a sociedade fosse perfeita e bonitinha, que vai se respeitar. Existem contradições, forças opostas, né? Mas aí, a gente vai estudar em outro momento, né? A filosofia marxista, né? Que é a corrente crítica. Enquanto a positiva está positiva, ninguém mexe, né? Está estabelecido, a outra corrente crítica, né? Ela pega as contradições sociais. Uma sociedade, ela só entra em conflito porque tem alguma contradição nela que faz com que esse conflito, como se diz, desenvolva. Tá certo? Então, gente, eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre positivismo. E no outro momento a gente fala sobre positivismo, Augusto Conte, Emile Durkheim, ordem e progresso, a influência dele na bandeira do Brasil, né? A questão dos fatos sociais. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.